Irmãos, o tema da minha palavra hoje é o que não é o Evangelho. Da mesma forma que há o verdadeiro Evangelho, há também uma mensagem que pode até se parecer com as boas novas transmitidas por Jesus Cristo, mas não são. E por que é importante que eu saiba o que não é o Evangelho? Ora, para que você não seja confundido, para que você não seja enganado, para que você não coloque a sua vida, não estaque a sua vida em um lugar onde é instável, onde você não tem certeza. Irmãos, nós só temos uma vida. A vida é o bem mais precioso que nós temos, e nós só temos uma, é um recurso limitado. E, portanto, nós não podemos investi-la em um lugar errado. Há muitos que só acordam para essa realidade tarde demais. E aí, já não há nada a ser feito. Mas nós temos a oportunidade de saber o que é o genuíno Evangelho e o que não é o Evangelho, e nos esquivarmos daquilo que foge da palavra de Deus. Tão importante como saber o que é o Evangelho é saber o que não é o Evangelho. Então, olha o que diz Paulo em Romanos, capítulo número 1, verso 16. A gente vai ficar só na primeira frase mais uma vez, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Antes dessa mensagem, na semana retrasada, eu preguei a primeira parte dessa mensagem que se chama Não se envergonhe do Evangelho. Mas esta não pregarei novamente para vocês, mas estará disponível lá no YouTube. Eu vou dar apenas uma breve contextualizada aqui e vou seguir em frente na mensagem de hoje, que é o que não é o Evangelho. Paulo, ele começa esse texto, essa perícope, dizendo: não me envergonho do Evangelho. O fato dele dizer isso quer dizer que ele considera um motivo de grande alegria poder anunciar esta mensagem. Mas, por que alguém poderia pensar que o apóstolo Paulo estava com vergonha do Evangelho? Ora, por tardar ele em ir a Roma. Então as pessoas poderiam pensar: eu acho que o apóstolo Paulo, ele não está querendo vir até nós, porque ele está com uma certa vergonha da mensagem que ele carrega. Mas por que o apóstolo Paulo teria vergonha de levar o Evangelho a outros, se ele foi chamado por isso? Ora, lembre você que Roma era a capital do mundo naquela época. Roma era de onde emanava todo o poder e toda a sabedoria daquele tempo. E a mensagem que Paulo carregava era uma mensagem que estava centrada na cruz de Cristo. E o que era a cruz? A cruz era uma pena capital aplicada pelos romanos aos piores dos malfeitores. Ou seja, não era algo de se admirar. Não era algo de causar impacto. Pelo contrário, os romanos achariam muito cômico ver um judeu saindo da Ásia Menor para pregar a respeito de um outro judeu carpinteiro que foi crucificado, que foi morto pelo Império Romano. Eles não veriam sentido nisso. Eles achariam engraçado. E por quê? Porque Roma dominava sobre Israel. Israel, nesse momento, estava sobre o tacão do Império Romano. Os romanos não cultivavam nenhuma apreciação especial pelos judeus, ainda mais por aqueles bandidos, aqueles malfeitores que eram mortos na cruz. Então, aparentemente, isso poderia causar algum constrangimento no apóstolo Paulo, porque a sua mensagem estava centrada na cruz de Cristo. Mas o segundo motivo é porque o genuíno Evangelho, onde quer que seja pregado, em qualquer que seja o tempo, nunca foi uma mensagem popular. Onde o genuíno Evangelho é pregado, ele é rejeitado. As pessoas se colocam contra ele. As pessoas se opõem à sua mensagem. As pessoas não querem ouvir que precisam se arrepender, que precisam confiar em Cristo Jesus, que precisam depositar toda a sua esperança nele. Não. Ainda mais aquele império romano, que tinha valores tão diferentes daqueles carregados pelo apóstolo Paulo. Os romanos valorizavam o poder. Os romanos valorizavam a glória. Os romanos valorizavam a conquista. Os romanos valorizavam o glamour. E eles lutavam por isso. Eles iam a guerras buscando essa glória. Mas a mensagem do Evangelho não oferecia isso. A mensagem do Evangelho oferecia apenas renúncia. Isso não era nada popular naquela época. E continua não sendo popular. Mas o terceiro motivo pelo qual alguém poderia pensar que o apóstolo Paulo se envergonharia do Evangelho é porque a mensagem que ele estava pregando não havia proporcionado nenhum ganho, nenhum prestígio,
para o apóstolo Paulo. Pelo contrário, por carregar essa mensagem, até aquele momento ele só havia enfrentado sofrimentos, angústia, perseguição, prisões e muito mais. Então as pessoas olhariam para o apóstolo Paulo e diriam: ok, você carrega essa mensagem e diz que ela é poderosa, mas que ganho você teve a anunciá-la? Nenhum. Pelo contrário. Agora olhe para nós humanos. Nós carregamos o poder, nós carregamos a força, nós somos o maior império. E isso nos traz benefícios. Nós somos elevados a posições de generais e césares. Mas você, o apóstolo Paulo, você não tem tido nenhum prestígio por carregar essa mensagem, nenhuma vantagem. Isso não é muito diferente, não é? As pessoas olham para você hoje e perguntam: que adianta servir a Deus? Que adianta pregar o evangelho? Olha a sua vida como é que está. Uma vida desgraçada, uma vida miserável. Você está dizendo que essa mensagem é poderosa? Mas olha para a sua situação. Ou seja, a mesma acusação que poderia surgir contra o apóstolo Paulo também surge em nossos dias. Às vezes, nós somos confrontados desta forma. Mas Paulo, ele persiste em ir a Roma e pregar essa mensagem. Sabe por quê? Porque o evangelho não era uma mensagem que ele tinha recebido de um César, de um imperador, mas uma mensagem que ele havia recebido do próprio Filho de Deus, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que isso é importante? Ora, porque homens mentem. Quer uma prova? Você já está comendo picanha? Não? Carne? Ainda não? Nem eu. Muitos aí mal estão lutando para comer ovo. Fica lá olhando o soletinho de promoção de coxa sobre coxa e pernil. Buscando, né, as carnes mais baratas. Homens mentem para alcançar o poder. Homens mentem para alcançar posições elevadas. Para chegar aos seus propósitos. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. E é por isso que a mensagem que o apóstolo Paulo carrega é digna de aceitação e confiança. Nela nós podemos colocar a nossa esperança. E é por isso que o apóstolo Paulo não se envergonha de levar aquela mensagem a Roma. Mas o segundo motivo é porque o evangelho é a boa nova da salvação. Sim, o evangelho são boas novas de alegria. Que boas notícias são essas? Ora, que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E agora, todo aquele que crê nele, todo aquele que deposita a sua fé e confiança nele, é reconciliado por Deus, justificado por ele, e pode então passar a ter uma vida de paz com o Senhor. Essa é a boa nova que Paulo carregava a todo homem. Ele sabia que levar essa boa notícia mudaria a história de pessoas, e por isso ele não ficava nem um pouco constrangido, embora a sua mensagem não tivesse beleza ou formosura, à semelhança do seu próprio Senhor. Mas terceiro motivo, Paulo, ele tinha uma confiança intrínseca, que o evangelho era o poder de Deus. Poder, essa palavra poder no verso 17, é dunamis, que quer dizer dinamite, explosão, força. Mas não era o poder como os das legiões romanas, que destruíam por onde passavam. Sim, os exércitos romanos, por onde marchavam, deixavam rastros de destruição e morte. Mas não é assim com o evangelho. O evangelho, onde quer que ele passa, ele é poderoso, e o seu poder é em gerar vida, em transformar pessoas, em mudar destinos. Foi isso que havia acontecido com os romanos, e Paulo estava ciente desse poder, e é por isso que ele queria anunciar essa gloriosa mensagem. Porque diferente dos poderes destrutivos das legiões romanas, o evangelho era um poder salvador. E por último, porque o evangelho não apenas tinha o poder de nos justificar diante de Deus, mas também de nos levar a andar em novidade de vida, como está escrito em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Isso quer dizer que o justo é salvo por fé. Ele vive pela fé. Ele vence pela fé. E ele caminha por fé. Ou seja, o evangelho nos proporciona também a capacidade de andarmos em novidade de vida. Irmãos, esse é o verdadeiro poder do evangelho.
É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, e é por isso que ele não se envergonha de anunciar essa gloriosa mensagem. E isso eu falei, com mais detalhes, é claro, na pregação anterior que você pode conferir. Mas, Paulo, ele também diz que há uma mensagem que não é o Evangelho. E essa mensagem, ela não é carregada de poder. Essa mensagem, ela é destrutiva. Essa mensagem é um falso evangelho. Olha quando ele escreve para Gálatas, está registrado lá em Gálatas 1, 6, 7, ele vai falar disso, dizendo: estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja que já naquela época havia líderes, havia pessoas que estavam tentando distorcer e perverter a verdadeira mensagem transmitida pelo Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, hoje também há uma mensagem travestida de evangelho, pintada e com cara de verdadeira boa nova, mas não é. E ela é totalmente destrutiva e nos desvia dos caminhos do Senhor. É um pouco disso que eu quero falar nessa noite, em apenas 4 princípios. Então, primeiro princípio. O que não é o Evangelho carregado e anunciado pelo apóstolo Paulo? Primeiro, o Evangelho da prosperidade. Irmãos, hoje se você der uma volta pelo bairro aí e entrar em algumas igrejas, você verá que o que reina lá é essa teologia, a teologia da prosperidade. Um evangelho que promete conforto, sucesso e riqueza aqui, e por isso atrai multidões. Mas esse evangelho não é o evangelho da cruz carregado pelo apóstolo Paulo. Esse evangelho é um falso criado por homens. Ele pega no ponto fraco do ser humano, na sua ganância, na sua cobiça. Eles dizem, a fé para ter um Fusca e para ter um Amarok é a mesma. Então, sonhe alto, pense alto, você é filho do dono do ouro e da prata. Peça a Deus e Ele vai te dar. Essa mensagem, irmãos, ela foca nas mãos de Deus. Ela foca no que Ele pode nos dar e não em quem Ele é. Mas ela é um sucesso por aí. Ela atrai multidões, pessoas vão à igreja para ouvir esse tipo de coisa e ficam fascinadas com isso. Você que é pai, você vai entender. Imagine que você tivesse um filho e este filho só se aproximasse de você para pedir: pai, tem um dinheiro aí? Pai, você pode me dar isso? Você pode me dar aquilo? Ora, em algum momento você vai pensar, mas espera aí, este meu filho, ele só se aproxima de mim quando está interessado em obter algo da minha pessoa. Me parece que a sua motivação em se aproximar de mim não é porque me ama, mas é porque ama o que eu tenho. E isso é muito triste para um pai. Mas veja como é exatamente assim que às vezes nós fazemos com Deus. Veja que é exatamente assim que muitos chamam pessoas a se aproximar de Deus. Venha, Ele tem muito a te dar. Mas o grande objetivo da fé cristã é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho é um evangelho onde Deus está a serviço do homem, e não nós a serviço de Deus. E não é isso que declaram as Escrituras. As Escrituras declaram que nós é que somos servos de Deus, nós que devemos servi-lo, e não o contrário. Jesus, Ele não nos chama para encher nossos bolsos de dinheiro. Jesus, Ele nos chama muitas vezes ao sacrifício, à renúncia e ao sofrimento. Não, nem sempre a nossa vida aqui será um mar de rosas. Pelo contrário, grande parte dela pode ser um grande mar de sofrimento. Mas, se estamos contaminados por esse evangelho falso, quando a tormenta vier, nos sentiremos tentados a abandonar o nosso Deus. Afinal,
que nos adianta servir a Deus? Não tenho nenhuma vantagem, eu não estou obtendo nada, e pelo contrário, a minha vida está mais difícil. Mas eu te pergunto, qual dos apóstolos enriqueceram com a mensagem do Evangelho? Nenhum. Eles morreram, em suma, pobres, solitários, humilhados. O apóstolo Paulo, no final de sua vida, tinha apenas uma capa e alguns livros. Olhe para os nossos irmãos do passado. O Evangelho lhes trouxe riqueza material. Não trouxe. Não trouxe. Jesus, irmãos, Ele nunca prometeu que nós teríamos uma vida abastada aqui. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas às vezes nós estamos em busca disso. Nós vamos a Deus simplesmente porque nós queremos algo da parte do Senhor. Nós não queremos de fato buscar a sua face, mas as suas mãos. Porém, quando nós nos propomos a servir a Deus fielmente, às vezes, isso que é tanto prometido em tantas igrejas, não acontece. Não acontece. Por exemplo, imagine que você tem o desejo de obedecer os princípios da palavra do Senhor. E por conta disso, muitas vezes você vai sofrer retaliações. Por exemplo, você está lá, aí seu patrão vendeu 8 produtos, mas ele pede para você colocar na nota fiscal que vendeu 10, porque ele quer pegar aquele dinheiro dos 2 e embolsar. E aí? E nessa hora? O que fazer? Ser fiel a Deus ou sucumbir aos caprichos humanos? Seu chefe às vezes fala para você, olha, fala que essa peça é original. Mas na verdade, é uma boa peça, mas é paralela. E você diz, chefe, eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Isso vai contra a minha fé. E aquele chefe fica enfurecido. E às vezes te manda embora por conta disso. Imagine uma mulher que ela quer viver os princípios da palavra de Deus. Então ela decide se dedicar à criação dos seus filhos. E ela sai do seu emprego. A renda familiar que antes era 4.000, 3.000, cai drasticamente para 1.500, 2.000. Ou seja, aquela família vai ter que se reorganizar e viver uma vida mais simples. Por quê? Pelo desejo de servir a Deus. Pelo desejo de ser fiel a Deus. Vai ter que baixar o padrão. Alguém que quer servir a Deus, às vezes vai ter que rejeitar algumas horas extras. Olha, você pode vir no domingo? Puxa, patrão, domingo é o único dia que eu tenho para ir na igreja. E é muito importante isso para mim. Eu venho qualquer outro dia, mas esse dia é sagrado para mim. Eu tenho compromisso. Então aquele chefe talvez não fale nada. Mas a primeira onda de cortes, o seu nome estará lá. Quantos estão dispostos a viver o verdadeiro evangelho? Às vezes nós preferimos obedecer aos homens e não a Deus. Então veja como esse evangelho da prosperidade está encralacrado no seu coração. E às vezes você nem consegue perceber as suas atitudes erradas perante a palavra de Deus. Às vezes você não consegue não mentir para manter o seu emprego. Às vezes você não consegue rejeitar uma hora extra para ficar mais tempo com a sua família, para participar da vida da igreja. E isso tudo vai minando a sua fé. E quando você vê, está desviado. Meu irmão, você precisa saber de algo nessa noite. Jesus nunca prometeu uma vida boa aqui. Então por que você está em busca disso? Isso é algo fútil. Isso é viver de forma pequena. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, declara a palavra de Deus. Certa vez alguém pede para seguir Jesus Cristo. Está lá em Mateus 8. E ele vai dizer, olha, as raposas têm seus covis, e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, você está disposto a me seguir? Você vai ter que abandonar tudo. Você vai ter que estar disposto a, muitas vezes, dormir na penumbra da noite.
Sabe quem prometeu os reinos dessa terra? Não foi Jesus, foi Satanás. Foi ele quem disse que se prostrado me adorares, te darei todos os reinos dessa terra. E quantos têm se prostrado ante a ele? Portanto, aqueles que seguem a Cristo, apegados a uma promessa de dinheiro, uma vida boa aqui, certamente também o abandonarão, irão embora quando o mundo dobrar a oferta. Não se engane, mais cedo ou mais tarde você irá sucumbir. Então você precisa decidir hoje a quem você serve e a qual evangelho você tem pautado a sua vida. O evangelho da prosperidade pode ser popular, mas não é verdadeiro. Atrai multidões, mas não tem poder de reconciliar o homem com Deus. Eu não quero colocar minha vida em um alicerce desse, fadado ao fracasso. Paulo, em sua pregação, e o evangelho que ele carregava, não oferecia isso, vida confortável e boa aqui. Oferecia justificação pela fé em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que teríamos automaticamente uma vida tranquila e abastada. Mas muitos de nós estamos aqui em busca disso. Segundo princípio, que não é o evangelho também. É o evangelho de curas, milagres, prodígios e maravilhas. Irmãos, Deus é poderoso para operar grandes coisas. Ele ainda opera milagres e faz maravilhas em nossos dias. Não foi apenas no passado. Não foi apenas quando Jesus Cristo encarnou e andou entre nós. Não, Ele continua a operar. Eu mandei acho que ontem o vídeo lá do bebezinho lá da igreja do pastor Rafael, que nasceu assim, uma condição realmente terrível. A expectativa de vida era quase nenhuma. Mas, com a graça de Deus, acho que domingo retrasado, ou passado, foi apresentado pela igreja. Que benção. Deus operando um milagre. Deus restaurando. Estava hoje conversando com a irmã Gisele a respeito da nossa querida e amada irmã Paula, esposa do pastor Michael, que teve um AVC. Ela estava me dizendo que na mesma semana, acho que um dia antes, uma mesma colega dela teve também um AVC. E a colega dela não fala. Apenas dá uns grunhidos, assim, não consegue falar. Já nossa irmã tem falado, teve alta, está se desenvolvendo. Isso é ou não é um milagre? É claro que é. É claro que é. Deus continua a operar. Mas mais importante que a cura física é a cura da nossa alma. E é com isso que a Bíblia se preocupa. O pastor Valmir, ele tem dezenas de testemunhos a respeito de curas e milagres que Deus usou a vida dele para fazer, né? Eu vou citar apenas dois aqui. O de uma mulher que tinha estômago de carneiro e que o pastor orou por ela e o estômago dela foi restaurado. E o que aconteceu? A vida dela foi mudada. Ela se tornou um grande testemunho para a glória de Deus. Que nada. Voltou a beber cachaça. Voltou para a velha vida. Um outro testemunho é de um homem que tinha um tumor no cérebro. Ele chegou no meio do culto e falou: pastor, ora por mim. E o pastor falou: tá orado. Tá curado. E o homem creu. E de fato, aquele tumor que estava devorando o cérebro daquele homem desapareceu. Então, ele tinha um exame marcado na outra semana, alguns dias depois. E ele foi indo, mas sem as malas. E a mulher dele disse: meu bem, leva suas coisas. Ele disse: não vai precisar. O pastor lá orou por mim e eu creio que eu fui curado. E aí ele foi e chegou lá e de fato, não havia mais nem um pingo de tumor em sua cabeça. Mas aí, em contrapartida, ele também estava no processo de aposentadoria. E ele foi fazer a perícia e se constatou que ele não tinha mais tumor na cabeça e, portanto, estava apto para trabalhar. Irmãos, esse homem deveria dar saltos de 2 metros de altura de alegria. Mas o que ele fez?
ficou bravo, ficou nervoso e não perseverou no caminho da fé. O que eu quero dizer com isso? Que o que adianta, irmãos, se operar um milagre em nossa vida, e às vezes vivermos até, termos uma qualidade de vida boa aqui, mas irmos para o inferno. Não adianta nada. As 3 gerações que mais viram prodígios na história foram as pessoas que viveram na época de Moisés, de Elias, de Jesus e dos apóstolos, mas foram as gerações mais incrédulas. Irmãos, você atente para a época de Moisés, as 10 pragas no Egito. Irmãos, aquele povo viu aquilo. Eles viram a morte pular por suas casas e dizimar os filhos dos egípcios, as primícias dos egípcios, primogênitos. Eles viram isso com os olhos deles. Eles viram o mar se abrir, eles traspassarem ele a pé seco. Eles viram, irmãos, maná cair do céu. Eles viram suas roupas não envelhecerem. Eles viram Deus enviar cordonizes para alimentá-los, água sair da rocha, mas não creram, morreram no deserto. A geração de Elias testemunhou este homem fazer chover fogo do céu, gente. Ressuscitar morto, mas ainda assim decidiu adorar Baal do que a Deus. E a geração de Jesus e dos apóstolos? Irmãos, Jesus fez dezenas de milagres, a começar pela transformação de água em vinho. Isso pode parecer algo simples, mas se você for avaliar cientificamente, a transformação de uma molécula em outra requer grande energia, energia nuclear. E Jesus fez. Aproximadamente 480 litros. Jesus, irmãos, pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Jesus andou sobre as águas, fez a tempestade se acalmar, fez paralítico se pôr de pé, curou cegos de nascença, purificou leprosos, mas nem assim creram nele. O tempo todo pediam, mostra-nos milagres, mostra-nos alguma coisa. Na época dos apóstolos, nem se fala. Pedro, Paulo foram usados para ressuscitar gente, para fazer também aleijados andar, e por aí vai. Então veja que o milagre em si não é suficiente para converter o pecador. Pois como anuncia a Escritura em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Somente a pregação do Evangelho pode gerar fé genuína para efeito salvífico. O milagre não. O milagre sim atrai multidões, mas não pode salvá-las. Quer uma prova? Pentecostes. A Bíblia vai dizer que aqueles homens receberam a capacitação sobrenatural para falar em outros idiomas. E havia ali em Jerusalém medos, persas e pessoas de diversas regiões, gregos. E todos eles ouviam falar em sua própria língua materna das grandezas de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Eles viram aquilo com seus próprios olhos, mas zombavam. Havia um ceticismo em relação àquilo. Mas então Pedro, ele se coloca perante aquela multidão, ele começa a pregar, ele começa a anunciar o Evangelho, e a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas são acrescentados ao povo de Deus, ao reino dos céus. Então veja que o que tem poder para mudar as vidas não são milagres, não são curas, não são maravilhas e prodígios, mas é o genuíno Evangelho sendo pregado. Além do mais, nem sempre Deus vai curar. Nem sempre. Deus tem o poder. Não quer dizer que Ele vá querer fazer. Não lembra Paulo? Ele tinha um espinho na carne. E muitos creem que esse espinho na carne era até uma enfermidade, não tem como saber. Mas ele tinha ali algo que muito o incomodava.
E a Bíblia diz que 3 vezes ele orou ao Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E de fato, quais são os momentos que mais buscamos a Deus? Momentos de fragilidade. No dia do churrasquinho, no dia da festança, no dia que está tudo bem. Às vezes nos esquecemos de Deus. Mas, e quando estamos debilitados? Somos rápidos em nos lembrar do Senhor. O irmão estava me contando, no PG, que eu acho que, no dia que ele estava contando, a filhinha dele completaria 14 anos. E ele estava me contando um pouco da história dele, dizendo que a esposa dele teve uma gravidez, e foi uma gravidez extremamente difícil, conturbada. E a criança nasceu com diversos problemas. E ao nascer já foi para a mesa de cirurgia, e eles conseguiram ali, entre idas e vindas, controlar um pouco a situação, e disse, a gente tem que tentar um recurso que transferir ela para Taubaté, na época esse irmão morava em Guará. E transferiram ela para então tentar essa cirurgia de reconstrução, acho que interna dos pulmões, alguma coisa assim. Porém, o médico abre as portas da sala de cirurgia, chama o pai e diz, nós fizemos tudo o que podíamos, mas ela não resistiu. E aquele irmão estava me contando aquilo com lágrimas nos olhos. Eu senti a sua dor. Realmente a dor de perder um filho, irmãos, é algo inigualável. Dizem que é uma das maiores dores que o ser humano pode sofrer. Realmente é muito terrível. Aquele irmão teria muitos motivos para se revoltar contra Deus. Mas ele vai dizer que nessa época ele estava um pouco desviado. E essa situação fez com que ele se aproximasse mais de Deus. Afinal, como Jó, ele disse, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Me lembro de uma colega de escola, que tinha uma filha de 7, 8, 9 anos, não mais que isso. E que ela saiu com a mãe, com o tio. Acho que até o irmão da Cidinha estava, aquele acidente lá. E aí na volta, um acidente terrível. E ela perde a sua filhinha. Ela perde alguns de seus parentes. E aí depois eu estou navegando no Facebook. E até então, daquele momento, ela é crente, acho que ainda continua a ser crente. Ela escreveu um texto lá lindo, emocionante. Falando sobre a confiança que tinha em Deus. Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Certa vez uma mulher que perdeu o filho, ela se dirige ao pastor e pergunta, pastor, onde estava Deus quando o meu filho dava os seus últimos suspiros de vida num leito de hospital? E o pastor muito sabiamente respondeu, ora, minha irmã, ele estava onde sempre esteve, reinando soberanamente. Tudo está no controle dele. Irmãos, é somente isso que pode nos consolar num momento desse, nada mais. Mas se a nossa vida é pautada nesse falso evangelho, tendemos a, quando não vermos o milagre de Deus se operar em nossa vida, nos rebelarmos. Dizermos, o porquê o Senhor não fez? O Senhor tinha o poder e o Senhor levou meu filho, levou minha esposa, levou minha mãe. Não quero mais servir ao Senhor. Essa é a consequência de alguém que olha apenas para o que Deus pode fazer e não por aquilo que Ele é. Há uma canção que nós cantamos aqui que é muito bonita. E ela diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus.
mas se não der, continua sendo Deus. E ela desemboca neste mais belo refrão, dizendo: eu não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Que canção espetacular, irmã. Ela deveria refletir exatamente o que está em nosso coração. Senhor, eu sei que o Senhor tudo podes. Eu sei que o Senhor tem o poder. Mas sabe de uma coisa? Se o Senhor não fizer, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar servindo, sabendo que o Senhor continua sendo Deus. Afinal, Deus não é uma espécie de Papai Noel, com um saco de presentes nas costas, para distribuir àqueles que o pedem. Não! Jesus não veio ao mundo apenas com o propósito de aliviar a dor do corpo humano, embora o tenha feito. Ele veio para salvar o homem do pecado e da ira vindoura. É nisso que devemos nos reconfortar. É saber que, embora talvez não vejamos Deus manifestar as suas maravilhas, Ele nos perdoou de nossos pecados. Ele nos salvou da sua ira vindoura. Nós, se morrermos hoje, iremos como uma bala para o céu. Estamos justificados em Cristo Jesus. Lembra aquele que era a parábola? Do rico e Lázaro? Lázaro estava lá na sarjeta, em uma condição terrível, de miséria, de enfermidade, de fome, de solidão. Enquanto o rico estava lá abastado, os dois morrem. E aquele que estava em miséria, agora está rico, está pleno, consolado nos braços de Deus. E aquele que desfrutava de grande glória aqui, agora padecia em grande sofrimento. Irmãos, é naquele grande dia, como diz Malaquias, que nós veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Entre o justo e o ímpio. Portanto, colocar a nossa vida, apoiar a nossa vida em um evangelho pautado naquilo que Deus pode fazer é muito perigoso. Podemos nos frustrar e jamais conhecer aquele que nos salvou de nossos pecados. Terceiro princípio. Um outro evangelho que Paulo não anuncia aqui, que ele não se refere aqui, é o evangelho da autoestima. Enquanto a teologia da prosperidade promete mexer no seu bolso, promete encher o seu bolso de dinheiro, a teologia da autoestima promete inflar o seu ego. Mas o evangelho que Paulo está carregando aqui é um evangelho que se baseia na cruz de Cristo. E a cruz, nem de longe, pode ser considerado um sinônimo de conforto, autoestima, mas um lugar de humilhação, vergonha e dor. Lembra que Jesus vai dizer lá em Lucas 9, 23? Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, autopreservação não combina com o cristianismo. Para que Cristo cresça, é necessário que você diminua. Mas, esse evangelho da autoestima, baseado não na Bíblia, mas em palestrantes e na psicologia moderna, diz: preserve-se, valorize-se, você é o máximo, você pode tudo. E as pessoas saem de uma reunião de culto, extasiadas. É isso mesmo. E afinal eles cantam aquele cântico que diz: você é precioso, mais raro que ouro puro de Ofir. Aí você fala: é verdade. Eu sou raro, eu sou precioso. Qual é o resultado disso? Essa geração de crentes fracos. Essa geração de crente mimizento. Essa geração de crente que constantemente você tem que colocar chupeta e mamadeira na boca. São meninos e meninas na fé, que não aguentam, não suportam a sua doutrina, que se doem
com qualquer coisa, que não se arrependem de seus pecados, preferem espernear como crianças mimadas. Esse é o resultado do evangelho da autoestima. Irmãos, essa nunca foi a tônica da mensagem anunciada por Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo começa com arrependei-vos, começa dizendo que nós somos miseráveis, depravados, e portanto precisamos nos arrepender. Não o contrário. Homens em pecados não precisam de estímulo, precisam de advertência, precisam de repreensão, não precisam ter os seus egos amaciados, afinal nós já amamos demais a nós mesmos. Nós já inflamos demais o nosso ego. O que precisa ser destruído é exatamente isso. É o seu orgulho. É o seu ego. Em muitas igrejas, né? Eles vão lá, aí o pastor mete a mão no bolso, tira uma nota de 100, essa é uma de 2. Desperta a cobiça de ninguém, né? Aí amassa a nota, pisa na nota, cospe na nota de 100 reais. E aí pergunta, essa nota perdeu o seu valor? Aí o povo responde, não. Quem aqui ainda gostaria de ficar com essa nota? R$2 ninguém quer, né? É o pão de amanhã. Aí as pessoas, eu quero. Aí eles concluem, é assim, meu irmão. As pessoas podem ter te pisado, podem ter te humilhado. As pessoas podem ter feito pouco caso de você, mas você tem valor para Deus. Não se esqueça disso. Você é precioso. Mas sabe quem está lá no meio da plateia em lágrimas? O Joãozinho, que foi enxotado de casa porque é sem vergonha, porque estava adulterando, que foi demitido porque era um mau funcionário, era vagabundo, preguiçoso, não chegava no horário, era desonesto, mas ele está lá no meio da multidão, dizendo, olha, não importa, se te desprezaram, você tem valor para Deus. Aí ele diz, é verdade, o problema não está em mim, o problema está nas pessoas. Aí ele sai dali com a seguinte conclusão, não que precisa se arrepender de seus pecados, mas que precisa se valorizar mais. E aí então, ele volta a cometer as mesmas coisas que fazia. Veja como, muitas vezes, a razão de nossos problemas é exatamente por causa de nossos pecados. O pecado, ele sempre tem consequências. A Bíblia vai dizer, o vosso pecado há de vos achar. Aquele homem sai dali. E ele caminhará, feliz, contente, alegre e sorridente, para o inferno. É isso que a mensagem da autoestima faz. Ela te anestesia. Anestesia. Acho que é essa a palavra. Como é que é? Te anestesia para a realidade. Ela te deixa dormente. Então você está caminhando para o abismo e nem percebe. Você acha que está arrasando. Lembra de Mateus 7? Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos maravilhas. Em teu nome nós pregamos. E a Bíblia diz que o Senhor diz, apartai-vos de mim, porque jamais os conheci. Esse é o evangelho que Paulo anuncia. Que começa não com você maravilhoso, mas que o seu pecado irá gerar morte. É isso que é descrito lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O evangelho começa assim. Primeiro, vem a má notícia. Se você não se arrepender, você terá uma vida de desgraça e morte. Mas se você se arrepender, aí vem a segunda parte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós só podemos desfrutar da boa nova quando entendemos que nós estamos em más lençóis. Caso ao contrário, você ficará tateando
achando que é o máximo, quando a ira de Deus está sobre você. Quarto e último princípio para encerrarmos. O evangelho que Paulo anuncia não é o evangelho do descompromisso com Cristo. Nós vivemos uma era de descompromisso. As pessoas não casam mais. Elas ficam longos anos juntas. Bora juntar os panos? Bora, e fica lá. E vai levando. E isso até crentes acham isso normal. Nós vivemos uma era onde os pais não querem ter compromisso com seus filhos. Eles os entregam a creches, a babás, aos vovós, aos titios. Não educam seus filhos. Vivemos uma era de descompromisso com o trabalho. As pessoas não querem mais ter um trabalho fixo. Elas ficam ali, até aparecer um melhor. Então a sua carteira de trabalho é toda rasurada. De 3 a 4 meses tem um novo emprego, tem um novo registro. Pessoas que não suportam a pressão. Pessoas que não conseguem engolir sapo. Pessoas que não engolem o seu ego. Pessoas que não têm um real compromisso com ninguém, a não ser consigo mesmo. Essa é a era que nós vivemos. Mas Paulo ele vai começar essa carta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo no original grego é doulos, e doulos significa escravo. Paulo vai além de dizer que tem apenas um mero compromisso com Cristo. Ele está dizendo que toda a sua vontade é para o seu Senhor, é para satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o chamou. Mas esse evangelho do descompromisso, vivido por muitos ditos desigrejados, que não querem ter compromisso com ninguém, só com eles mesmos, gera muitos convencidos, mas poucos convertidos. Mark Driscoll vai dizer o seguinte: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Reflita um pouco sobre essa afirmação. Reflita agora se ela não é a sua realidade. Pense se não é assim que você tem vivido. Alguém que até possui seu nome no hall de membros, mas jamais teve o seu nome escrito no livro da vida. Alguém que vive uma vida totalmente descompromissada da vida da igreja. Há muitos que são aqueles que até simpatizam com a mensagem do Evangelho, mas não querem abrir mão das iguarias do mundo. É o famoso crente Raimundo. Um pé com Deus, um pé no mundo. Estão em cima do muro. São aqueles mornos, dito em Apocalipse, que Deus está a ponto de vomitar. Paulo ele começa dizendo no verso 16, porque não me envergonho do Evangelho. Irmãos, há pessoas que se envergonham do Evangelho, mas há pessoas que são uma vergonha para o Evangelho, que jamais deveriam abrir a boca para dizer que são evangélicos ou cristãos, porque isso suja o nome de Cristo, porque isso envergonha, macula a boa imagem do nosso Senhor, através do péssimo testemunho que essa pessoa leva no seu dia a dia. Essa pessoa tem uma teologia diferente do seu estilo de vida. Eles não oram, eles não leem a Bíblia, e eles mal vão à igreja. Irmãos, coisas que são básicas a um cristão, mas que se tornaram gigantes para muitos desta era. É quase um esforço colossal tirar 5, 10 minutos para orar. Ou 5, 10 minutos para ler a Bíblia. Frequentar a igreja uma vez por semana é quase que um pedido colossal, faraônico. Eu vejo muitas pessoas que têm prazer, irmãos, nas coisas deste mundo. Ir no shopping, ir numa festa, ir no restaurante. Aqueles que encontram prazer até mesmo em trabalhar.
mas se sentem extremamente confortáveis em faltar no culto. Não há nenhum problema. Eles faltam, ficam em suas casas, vendo TV, mexendo no seu celular, ou procurando uma desculpa para dar para o pastor. Tranquilos. Consciência tranquila. Como pode um cristão viver assim? Como pode um cristão não se envergonhar desse estilo de vida miserável, pequeno? Como pode um cristão aceitar viver uma vida tão rasa e sem significado? Uma vida digna de pena e compaixão daqueles que estão ao seu redor. Hebreus é claro, irmãos. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Às vezes algum irmão falta, eu pergunto, irmão, por que você faltou? Aí a pessoa sempre tem uma boa desculpa miraculosa. Ah, pastor, eu estava cansado. Ah, pastor, espirrei, eu estava doente, né? Ah, pastor, é que soprou uma brisa meio forte, eu achei que ia chover, né? Melhor evitar a fadiga. Ah, eu estava indisposto, pastor. Muito trabalho, cansado, né? Descansar, né? Homem, né, de ferro. E as mulheres? Mesmo porque você não foi TPM forte, pastor. O senhor não imagina como é que é. Aí eu pergunto. Mas você foi trabalhar assim? Ah, claro. Trabalhar assim, pastor, né? Eu não posso faltar ao meu trabalho. Como é que fica a minha situação? Eu vou ser demitido. Aí eu respondo. Mas faltar culto pode. Culto não é importante? Ah, pastor, meu compromisso é com Deus, não é com homem não. Não venha me cobrar. Meu irmão, deixe de ser tolo. Deixe de ser ignorante. Pare de se enganar. Se você não tem nenhum compromisso com a sua igreja local, você vai ter um compromisso com Deus. Não tem. Você está se enganando. Então a péssima notícia para você. Você aderiu a esta igreja. Mas provavelmente ainda não aderiu a Cristo, ainda não se converteu a Cristo, se você consegue pecar confortavelmente deste modo. Você não tem nem compromisso com esse irmão que você vê. Você não tem nem compromisso com esse pastor que vos fala. Você vai ter com Deus, meu irmão. Você não tem. Mas é o evangelho do descompromisso, que está permeado em todas as esferas da nossa vida. E nós vamos pensando que isso é normal, mas não é normal. Que isso faz parte da conduta de um cristão, mas não faz. Isso é o famoso ateísmo prático. Pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Até quando? Você vai continuar assim? É igual casamento, irmãos. Casamento é uma aliança. É compromisso. Tem que prestar contas. Por que você chegou tarde? Aonde você vai? Você gastou esse dinheiro com o quê? Quando você é solteiro, você pode fazer todas essas coisas sem falar nada a ninguém, se você for de maior. Mas quando você casa, não é assim que funciona. O homem precisa prestar conta à mulher e a mulher ao homem. Isso se chama compromisso, comprometimento. Na igreja não é diferente. Cristianismo também é assim. Ora, todo primeiro domingo do mês, irmãos, a gente celebra a ceia aqui. A gente troca o cálice, come o pão. E a ceia nada mais é do que essa aliança, esse compromisso. Obviamente, em uma magnitude menor que a aliança do casamento, mas deve ser levada a sério. Mas quantos trocam cálice e dizem, pode contar comigo, mas é só da boca para fora. Irmãos, eu não conto com alguém que eu não posso nem contar com a presença no culto. Eu não conto. Não adianta nem falar. Agora, eu posso dizer uma coisa para você. Você pode contar conosco. Com os líderes dessa igreja. Com os pastores. Porque nós temos um compromisso. Nós temos uma aliança. Diante de Deus e diante de você. E você também deveria ter o mesmo. Caminhando para o final aqui, irmãos. Passei um pouquinho hoje. Mateus 6:24 vai dizer que você não pode servir a dois senhores.
E ídolo não é apenas aquela estátua de gesso, ídolo é tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida, que você dedica mais do seu tempo, que você coloca como o objetivo a ser alcançado. Irmão, sabia que o seu filho, o seu cônjuge, pode se tornar um ídolo? Mas Jesus vai dizer que para servi-lo você tem que amá-lo mais do que o seu filho, ou até mesmo do que o seu esposo ou esposa. Veja comigo em Mateus 10, 37 a 39. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, irá achá-la. Está vendo? Nem o filho e a esposa são mais importantes que Deus. Temos que amá-lo acima de todas as coisas. Olha o que vai dizer em Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Isso descreve você nessa noite? O verdadeiro evangelho, irmãos, ele nos leva a ter um compromisso real, profundo com Cristo e a sua igreja. O verdadeiro evangelho nos leva a amar a Deus mais do que todas as coisas. Mais que seu trabalho, mais que a sua esposa, mais que os seus filhos, mais que a sua própria vida. Somente aqueles que se libertarem das amarras deste falso evangelho, muito disseminado, e que às vezes está encralacado aí no seu coração, poderá experimentar do verdadeiro evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo, que é poderoso para mudar a nossa vida e para nos levar até Deus. Irmãos, eu quero a cada dia que o meu coração desprenda de todas essas coisas, dessas mentiras lançadas por Satanás no meu coração, para se apegar a este evangelho que Paulo não se envergonha de pregar, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé e orar?